Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aí dar início à nossa noite de terça-feira. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo pelas pequenas conquistas diárias, pelo nosso bom humor, pela nossa serenidade, pela nossa calma interior. Obrigada, Pai, por se fazer presente diariamente nas pequenas coisas. Que os mentores aqui da casa nos auxiliem, estejam presentes durante todo o momento, para que nossas almas sejam tratadas com delicadeza e amor. Obrigada, Pai, pela oportunidade e por estarmos dispostos a estar aqui por mais um dia. Que o nosso amigo que fará a preleção na noite de hoje seja intuído com as melhores palavras, com as melhores vibrações, para nos ajudar a fortalecer nosso conhecimento. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Hoje nós vamos comentar aqui sobre um assunto que o Adriano falou no domingo, sobre reencarnação. Eu acho que a gente está precisando ouvir muito falar sobre reencarnação, né? Só que eu vou abordar por outro lugar. Reencarnação na família, certo? Eu já tinha escolhido esse tema, já desde o início da outra semana. Até pensei em mudar, falei não, se é para falar reencarnação de novo, é porque nós precisamos ouvir sobre reencarnação, né? Reencarnação em família. É o capítulo 4. Ninguém pode ver do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, lendo aqui o número 3 do capítulo 4, diz assim: após a transfiguração de Jesus, né, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso Elias venha antes? Elias foi um profeta bem antes de Cristo, né? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Aquele corpo do Cristo que estava, né, reencarnado lá naquela época. O Filho do Homem, né? Porque o Espírito é imortal, né? Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele havia falado. Isso está em São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, versículo de 11 a 13. Com isso, Jesus sanciona, né, aprova e confirma que realmente a reencarnação existe, porque ele jamais iria mentir, ele não tinha interesse nenhum. Ele não era um poeta, ele não era candidato a nada que precisava da aprovação, da nossa aprovação, né? Ele falou: eu não vim destruir a lei natural, e ele confirmou que Elias já tinha vindo como João Batista, né?
Então vamos ver essa reencarnação em família. Como Adriano disse no domingo, todos nós, quando voltamos para cá reencarnados, nós voltamos com algum propósito, em melhorar alguma deficiência ou algum defeito que a gente tem, né? Que a gente não conseguiu sanar esse defeito na outra encarnação ou encarnações anteriores, passadas. Então a gente vem para cumprir isso daí. Para quê? Para um processo de melhora. Toda a nossa reencarnação, todas as encarnações que nós temos, é um processo de reconstrução do espírito. Somos espíritos imperfeitos em reconstrução. Por isso que a gente tem que passar por provas e expiações, para a gente ir aprendendo, né? Então, se eu esbanjei muito, se eu levei uma vida muito desregrada no passado, em encarnações anteriores, talvez eu venha com algum problema nessa daqui, que é para mim não cometer o mesmo erro que eu cometi para lá, certo? Então, não é castigo, são provas que nós temos que passar, são lições que nós temos que aprender, né? Então é o seguinte, um dos argumentos mais comuns dos opositores do Espiritismo é o de que a reencarnação, sua lei básica, que é a lei básica do Espiritismo, destrói os laços de família. Então quem não acredita na reencarnação fala assim, mas como? Meu pai morreu, não sei o que, e depois ele vai reencarnar como outra pessoa, não sei o que, e os laços de família, né? Lê de engano. É por meio da reencarnação e graças exclusivamente a ela que os laços de fraternidade se ampliam e se fortalecem, notadamente nos círculos de consanguinidade, ou seja, entre parentesco ou entre amigos. Todos nós que frequentamos esse grupo aqui, todos nós que somos frequentes aqui, alguma ligação nós temos no passado. Quem trabalha aqui, quem vem aqui falar de evangelho, nós somos os devedores maiores com quem está aí assistindo. Então talvez a gente está aqui fazendo, a gente tem que ler, aprender, para ver se vai aprender e transmitir para aqueles com quem a gente tem débitos do passado. Ou pode ser que a gente não tenha débitos do passado, mas nós temos afinidades. Então todos nós, se formos ver, nós somos familiares, somos famílias espirituais, porque de alguma forma estamos ligados entre um e outro, né? Quem são os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda? Deus criou, ó, você vai ser anjo da guarda, você vai ser um perdido na noite aí, um radamés da vida, né? Então, não. Quem são esses anjos da guarda, esses mentores espirituais, esses instrutores espirituais que têm um amor infinito e nos acompanham? São espíritos afins que conviveram conosco em alguma época, e eles fizeram a lição de casa direitinho. Prova é que eles estão em condições de serem mentores espirituais, né? Ou espíritos amigos de alguém. E nós estamos aqui brigando por time de futebol, partido político, preferência de prato, preferência, né? Por opção sexual de uma pessoa, por não sei o que. Nós estamos aqui nesse mundão, nesse caldeirão aqui, só aqui, ó, borbulhando, né? Nós estamos nesse cozido aqui geral. Ainda estamos aqui em cozimento, certo? Então esses mentores espirituais que nos acompanham são espíritos afins, foram aqueles que conviveram com nós em alguma época, se afinaram conosco e falaram assim, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu volto para a terra lá, para me tirar o radamés desse lodo que eles se encontram. Eu gosto do cara, o cara não é bonito, mas ele é legalzinho, eu gosto dele, eu vou empurrar ele para frente. Então é assim que funciona. Então sempre nós temos essa família espiritual. A família, ela não se desfaz. Hoje, quem são os nossos pais, né?
ou quem foram os nossos pais, pode ser que foram os nossos irmãos do passado, nossos cônjuges, nossos filhos. Saber lá as dívidas que um teve com o outro, saber lá o que um deixou de aprender do outro, ou que o outro deixou de aprender do um. Estão entendendo? A família. Então a gente volta na família, a gente sempre reencarna na família, aonde a gente precisa reencarnar, para passar o que a gente precisa passar. É a grande oportunidade que Deus nos dá, para que a gente repare os erros, né? Por isso, é impossível considerar a reencarnação por doutrina prejudicial aos laços de família, porque nós temos esse laço de família, nós temos isso daí, e é a grande oportunidade que a gente tem de voltar ao planeta e reparar alguma coisa que nós fizemos para aquele, ou que vai ser o meu parente, ou que vai ser o meu amigo de trabalho, ou que vai ser o meu amigo de grupo espírita, ou que vai ser o meu companheiro de um jogo de futebol, entende? Então são as afinidades. A reencarnação, ela é a grande oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros, e com isso, e com essa função da gente reparar, de aprender a conviver com as diferenças, de aprender a conviver com os defeitos dos outros, e os outros estão aprendendo a conviver com os nossos defeitos. Além disso, cada um de nós vem com uma missão aqui. Todos nós temos responsabilidades, principalmente nós que a gente vem numa casa dessa aqui e somos orientados, né? E somos orientados, que nós somos esclarecidos o que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Ninguém está aqui de turismo, não tem turista aqui, não tem santo encarnado aqui, não existe. Se existir, está em missão, mas a grande maioria, não tem. Todos nós temos algum parafuso solto, e estamos aqui para ter um reaperto na nossa estrutura, na nossa estrutura moral, na nossa estrutura de cultura, né? E o que é isso? Nós temos que trabalhar para melhorar, é a lei do progresso. Eu tenho que trabalhar para ser melhor, eu tenho que trabalhar para conviver com o defeito do outro, eu tenho que trabalhar para me aprender com a virtude do outro, eu tenho que trabalhar para mim ter o progresso que o meu mentor espiritual teve. E ele, entendendo isso, ele está aqui com a gente a hora que a gente quiser, respeitando o nosso livre-arbítrio, de entrar na sintonia dele ou não. Ninguém está sozinho. Por piores que sejamos, por mais defeitos, por mais criminosos que sejamos, todos nós temos um mentor espiritual nos acompanhando. Todos. Assim como temos aqueles companheirinhos que, né? Por quê? Por causa do nosso padrão vibratório. Então, por isso que a gente tem que trabalhar para se melhorar. Porque eu melhorando, eu vou melhorar quem está em volta de mim, encarnado e desencarnado. O progresso não é só quem está encarnado. Eu melhorando, eu estou melhorando o meu companheiro desencarnado, que também estava na mesma faixa minha, né? E Jesus falou: eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagardes o derradeiro ceitil. Está em Lucas capítulo 12, versículo 59. O que é essa prisão? Essa matéria, é esse mundo material que nós estamos, é uma prisão para o espírito, né? Carregar esse fardão aqui de 70, 80 quilos, o espírito passar por problemas de boleto vencendo, passar por problemas de fofoca de família, fofoca de vizinho, e problemas de time de futebol e não sei o que, certo? É uma prisão do espírito. Agora, nós temos que pagar o nosso derradeiro ceitil, a nossa última
moeda. Mas esse pagar é superar esses defeitos, é melhorar isso daí. É a nossa dívida, não com Deus, conosco mesmo. Essa dívida que nós temos aqui de passar por tudo é a dívida nossa. Por isso que quando alguém, quando algum espírito faz a lição de casa direitinho, ele vai embora. Ele saneia a dívida dele rapidinho, meritocracia. Mas a gente fica, a gente paga uma dívida e faz duas. E no carnezão ainda extenso, aí volta mais umas 300 encarnações para pagar, E assim, nós estamos desse jeito. Mas não somos a última bolacha do pacote, e nem somos também a laranja podre do saco. Já tivemos já tivemos muito, Já tivemos muitas melhoras, muito progresso por estarmos aqui. Essa é a melhor encarnação nossa. E a gente pensa, nossa, eu com tantos problemas hoje, meu Deus do céu, que essa aqui é a melhor minha. Imagina 300 encarnações para trás, como é que era o problema? Já melhoramos. E graças a Deus que tivemos a oportunidade de reencarnar de novo, cumprir essa missão. Por isso que nós temos que aproveitar bem o tempo quando nós estamos aqui. É isso. A finalidade nossa de estarmos aqui é a grande reforma íntima, é nos reformarmos culturalmente e espiritualmente, procurar o progresso, só o progresso. E a reencarnação faz com que nós, a gente volta para cá hoje, completar algumas coisas que começamos ontem, Esses avanços da tecnologia que a gente tem. Vocês acham que o cara que inventou o iPhone, ele teve um clique num dia, nessa encarnação dele aqui, o Steve Jobs, e inventou o iPhone? Não, isso é uma sucessão de progressos que ele veio tendo, A gente vê uma criança de 5 anos tocando um piano, um violino aí, que é uma coisa fantástica. Deus fez ele melhor que todo mundo? Não. Isso é resultado do progresso, do trabalho que ele teve no passado e vem carregando. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós adquirimos, a gente não perde. A gente vai perder títulos, honrarias, posse de terra, cargos, canetas caras, telefones caros, essas coisas vão ficar tudo aí, porque é matéria. Mas o que a gente adquire de cultura, de conhecimento, isso vai para sempre conosco, por toda a nossa eternidade. Somos espíritos eternos. Costumo falar, nós somos um grande HD cheio de arquivo. E um HD com muito vírus, que nós temos que passar o antivírus chamado Evangelho. O Evangelho é o grande antivírus desse HD, desse espírito. É isso daí. E por que a gente vem aqui de domingo, vem aqui de dia de semana, ou vem à tarde, vem à noite? Por quê? A gente vem aqui buscar o antivírus, para a gente ir limpando o nosso HD. Vamos ficar santo de um dia para o outro? Não. Não temos estrutura para isso, a gente não aguenta. A gente não aguenta fazer regime. O regime começa segunda-feira cedo, termina segunda-feira após o almoço. Isso quando chega o almoço. Não é verdade? Então, como é que eu vou conseguir virar santo da noite para o dia? Não. Como é que eu vou virar santo? Como é que eu vou melhorando? Passo a passo. Um minuto após o outro, um dia após o outro, e melhorando. Sou muito fofoqueiro, não deu para mim deixar de ser menos fofoqueiro nessa. Vou voltar na próxima. Talvez eu volte mudo ou volte gago para mim ser menos fofoqueiro. Mas a gente vai andando, a gente vai progredindo. É passo a passo. O importante é a gente não sentar na beira do caminho. Toma a tua cruz e anda. Toma a tua cruz e me segue. Jesus não falou isso daí? Toma a tua cama e anda? Vambora.
Não vamos ter tempo para... Podemos sentar para chorar? Vamos, senta, chora uns 15 minutos e vamos embora, levanta e vai embora. É a mesma coisa quem quer carregar uma cruz até Pirapora. Adianta ele ficar sentado na beira da estrada com a cruz do lado e ele chorando porque vai ter alguém que vai... peraí que eu vou levar a sua cruz para você até o Pirapora. O cara pode levar, mas chegar naquele morrão do Tiraçaia, eu nego larga o cara, ó, é aqui, daqui para frente é você, a cruz é sua. E é assim, a nossa vida é assim. Cada um de nós temos que tomar a nossa cruz e andar. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Nós não esqueçamos que hoje podemos estar do lado A, prejudicando os que estão no lado B, porém nada impede de estarmos amanhã no lado B, sofrendo aquilo que fizemos ou implantamos quando no passado estávamos no lado A. Resumindo, eu sou palmeirense hoje. Faz de conta, não sou, tá? Sou viúva do Pelé, sou santista. Nem sei se o Santos está em Santos ainda. Mas vamos lá. Eu sou palmeirense. Eu crio um monte de leis, um monte de coisa, contra os corintianos hoje. Morro. Vou voltar na próxima o quê? Palmeirense? Não. Radamés, você no passado, você só ferrou os corintianos. Você vai voltar a ser corintiano. Você vai sofrer na pele aquilo que se armou os corintianos ontem, né? E os palmeirenses que eram corintianos no passado, volta palmeirense da agora. E essa troca de informações, essa troca, tá vendo? Enquanto você estava do outro lado do muro, você achava que era melhor. Agora você vai sofrer o que você criou lá no passado. Você vai ter que trabalhar para mudar isso aí. Isso é castigo? Não. Isso é lição. Não faça para o outro o que você quer que faça para você mesmo. É simples assim. É simples, é lição. Porque Deus é bondade plena. Deus não castiga ninguém. Quem se castiga é nós. É nós que achamos porque nós enforcamos alguém no passado, a gente tem que vir com os 2 braços aleijados. Não. Você pode vir com os 2 braços perfeitamente sãos e ser um excelente cirurgião, salvar a vida. Ou mesmo um trabalhador braçal que você vai ajudar quem puder com o seu músculo, com a força do seu braço. Só que o nosso sentimento de culpa é tão grande que a gente acha que tem que vir com alguma deficiência física para pagar o nosso pecado. Isso é sentimento de culpa. E nós, infelizmente, carregamos muito isso, muito sentimento de culpa do que nós fizemos no passado. Passou, gente. Vamos procurar melhorar. Eu sei os erros que eu cometi no passado, vou procurar não cometer hoje. Vou me corrigir. Essa é a verdadeira coisa. Esse é o verdadeiro progresso moral. Ei, mas aquele cara sempre fez isso, aquilo, agora está lá, religioso. E daí? Sorte dele. Sorte dele que ele encontrou uma religião, está indo, está seguindo. Azar seu que você está ainda nessa. E eu sou cristão, mas estou apontando o dedo para aquele cara que tem defeito igual a mim, que talvez eu tenha mais defeito do que ele. E quando a gente fala de reencarnação em família, a gente acha que reencarnou na família errada. Meu Deus do céu, meus parentes não tem jeito, não sei o que e tal. Talvez era para a gente ter reencarnado numa família pior, né? E os mentores espirituais falam assim, olha, ele não tem estrutura para ir para essa família pior, porque senão ele vai fazer as mesmas burradas que ele fez no passado. Põe ele nessa mesma aqui. Nós reencarnamos aonde nós devemos reencarnar, porque Deus não erra o tiro, não erra a mira. A gente que é muito, né? A gente acha que sempre é melhor do que os nossos parentes, do que os nossos amigos, do que o grupo social que a gente está, do que a classe social que a gente está. Nós estamos inseridos no grupo que nós precisamos estar, aprendendo que nós temos o que aprender. E se eu sou o melhor dessa família, desse grupo,
é porque eu tenho débito do passado, que eu ajudei a prejudicar esse grupo e eu tenho por obrigação de melhorar esse grupo que eu estou vivendo hoje. É dessa forma. Então não somos nós que escolhemos a encarnação? Nós escolhemos a encarnação até um determinado ponto. Nós não temos direito de escolher o que nós queremos. Entendeu? Podemos pedir, mas até um determinado ponto nos é cedido o que a gente quer. Tá? Então a gente fala assim, nossa, eu fiz isso, e eu quero vir com problema de unha encravada, dor de dente, cãibra, não sei o quê. Não, Radamés, só uma unha encravada para você tá bom. Vai com essa unha encravada. E às vezes nós reencarnamos e nós somos preparados para a próxima reencarnação para passar por provas que hoje nós não teríamos estrutura para passar. Entendeu? Então eu peço um monte de coisa, mas você não tem estrutura para ter esse monte de coisa. Você não vai aguentar isso daí. Você já falhou antes, com menos do que isso. Entendeu? Então esse livre-arbítrio nosso, ele é respeitado até um determinado ponto. Nesse inteirinho. Tá certo? Agora, a partir do momento que a gente encarna e vem para cá, a responsabilidade é nossa. Tá? E somos orientados do que nós estamos errados, certo? E do que a gente deve alinhar, corrigir. Porque todos nós temos noção do que é errado. Porque já carregamos a lei de Deus dentro de nós. Somos criação dele. Né? Tá ok? Então, vamos ficar só com a unha encravada que tá bom. Na próxima a gente vem com a unha encravada e dor de dente, né? Então, como poderíamos voltar ao cenário terrestre a fim de, ao lado de companheiros de outras jornadas, concluir programas individuais ou coletivos, apenas esboçados, traçados em linhas gerais ou simplesmente iniciados? É aquilo. Então, hoje pode ser que seja uma continuação de ontem. Os problemas que eu estou passando hoje, pode ser que seja uma continuação de ontem e pode ser que eu esteja me preparando para um problema maior amanhã. Mas eu estou criando estrutura para que eu consiga passar por isso amanhã. Tá? Isso nos assegura a perpetuidade da Terra e em outros mundos. Por quê? Porque tudo isso que nós passamos nesse mundo de provas e expiações, poderemos passar em outros mundos no mesmo nível que nós estamos hoje. Ou se daqui a amanhã esse planeta passando por um planeta de regeneração, se nós não tivermos condições de estarmos aqui, mas já temos um conhecimento suficiente, ou para ir para um planeta mais atrasado, vamos, entre aspas, a missão, para ensinar aquilo que nós passamos, ou vamos para um planeta de mesmo padrão vibratório, que é o planeta Terra hoje. Tá? O Divino Mestre exaltou a reencarnação em várias ocasiões, inclusive como ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Né? E a bandeira do Espiritismo, o ponto máximo do Espiritismo, é na parte filosófica, que é o nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Nascemos, morremos, nascemos novamente e progredir sempre. Essa é a lei natural. É uma das leis que Jesus falou: eu não vim destruir a lei. Tá? A reencarnação nega o egoísmo, pois afirma de maneira eloquente a solidariedade entre os seres. Divulgar a reencarnação, torná-la conhecida, é acender no coração da humanidade a lâmpada da esperança. Certo? Porque se eu não entender a reencarnação, o que eu estou passando aqui hoje, eu acho que Deus é um carrasco. Porque o meu vizinho vive melhor que eu. O outro é mais inteligente que eu. Não é que é mais inteligente. O outro aproveitou mais. Se esforçou mais.
quero passar numa prova se eu não estudo, se eu não me preparo para ela? Impossível. Não tem, né? E só entendendo a reencarnação, o papel de cada um aqui, que a gente tem essa esperança. Hoje eu tenho essa limitação, mas amanhã eu não vou ter essa limitação. Ou vou ter mais facilidade de sobrepor essa limitação minha. É o progresso, é a lei do trabalho. O trabalho de procurar se melhorar incessantemente. É isso. Água estancada apodrece, água parada apodrece. Ela tem que estar em movimento, né? Não tem aquele ditado popular aí, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, vamos deixar nossa mente o quê? Trabalhando, progredindo. A reencarnação dissolve o preconceito em qualquer de suas manifestações. É o bálsamo também para o sofrimento, fazendo com que tenhamos mais compreensão das provas e expiações por que passamos. É a chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas humanos. É a luz que clareia a noite dos nossos sofrimentos, dos nossos anseios para a vida mais alta. Gente, quando a gente fala de reencarnar em família, lembrei agora, não é só a família, pai e mãe, é grupos. Todo mundo que está reencarnado no Brasil é porque merecia estar reencarnado no Brasil. Nós precisamos passar por tudo isso que nós passamos aqui. Eu queria morar na Suíça, porque lá é tudo organizadinho e tal, não sei o quê. Talvez já tivemos oportunidade de reencarnar várias vezes lá e não aproveitamos. E a gente não cabe mais no padrão de lá. Então vai para onde? Brasil. Né? Não nascemos em lugar errado. Então, quando a gente fala de família, é grupo, é país, é pessoas, é tudo. Por que é família? Porque nós somos irmãos. Em Deus, todos nós somos irmãos. Né? É a grande oportunidade da nossa retomada do caminho, da evolução moral e espiritual, bem como a nossa grandiosa oportunidade de reparos à nova semeadura. Então, nós que estamos vindo aqui, pegando essa informação do que nós somos, ou por que nós estamos aqui, nós temos por obrigação de pegar essas sementes que a gente recebe aqui e semear lá fora. Não precisa virar pregador de praça, tá? Subir no banco, pregar, não é nisso. Mas sempre que tiver uma oportunidade de conversar alguma coisa, que sempre tem alguém que desabafa com a gente, tem alguma dúvida, alguma revolta, então nós temos condições de falar, olha, não é assim, olha, é desse jeito e tal, a minha visão é assim, assim, assado. Todos nós já temos, ou de uma forma ou de outra, essa semente que a gente pode semear por aí. Podemos, nós temos obrigação disso. Nós temos essa obrigação de semear, de transferir aquilo que a gente aprende aqui, aquilo que a gente vem buscar aqui. Porque aqui não tem nada de graça. Não tem nada porque pagou, vai ganhar o reino dos céus. Não tem nada porque fez 30 movimentos iguais, vai ter o reino dos céus. Não. O resultado daqui é o próprio trabalho de cada um, individual de cada um, absorção de cada um. E isso, a gente vai notando os progressos que a gente tem. Eu garanto que tem muita gente que não pensa mais do mesmo jeito que pensava quando começou a vir para cá. E não interessa o porquê que nós viemos para cá. Se é por uma dor, se é por uma curiosidade, não interessa. O importante é que nós estamos aqui. Isso é importante. E que a gente volte aqui. Isso é importante. Tantos nós encarnados, como muitos desencarnados que estão aqui. São trazidos aqui para serem orientados, serem esclarecidos,
Pode ser que alguns fiquem, pode ser que alguns vão embora. Na semana que vem, está aqui de novo. Isso é fato normal, é o livre-arbítrio, né? Ninguém é obrigado a ficar aqui. Fica se se sentir seguro, assistido e orientado. É isso. Pessoal, muito obrigado. Desculpa se foi muito enrolado, muito corrido. E vamos aproveitar essa nossa estadia, mais uma estadia aqui. E que tenhamos oportunidade de voltar cada vez mais. Porque a cada vez que nós passamos aqui, melhoramos um pouquinho. Por pior que sejamos, não podemos sair igual. Mas tenho certeza, a gente sempre sai melhorzinho, né? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de todos nós estarmos aqui encarnados e desencarnados, que todos aqueles que aqui não puderam estar na noite de hoje, ou por um motivo ou outro que não quiseram vir ou que não estão, que receba essa mesma vibração de paz, de harmonia, de Jesus, dos mentores espirituais. Agradecemos o amparo e assistência dos mentores espirituais dessa casa, amparo dos nossos mentores espirituais, pela paciência de nos acompanhar, pelo amor e dedicação de estarem conosco. Muito obrigado, meu Deus, meu Jesus, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que recebemos. E pedimos que sempre sejamos iluminados em nosso caminho, que conseguimos perceber a companhia dos nossos instrutores espirituais, todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Tenhamos uma excelente semana.